Olá, bem-vindo ao Nerd Geek e hoje vou falar sobre mais um fato do mês, a Revolução dos Bichos de George Orwell. Vinheta e eu volto já. Bom, esse livro é escrito por George Orwell. Foi publicado pela primeira vez em 1945 e ele é meio que uma sátira ao regime russo, ao comunismo, ao stalinismo. Bom, primeiro vamos ao plot, depois eu vou fazer alguns paralelos. Ele conta a história do major que fala os ideais dele, de como tem uma sociedade meio que utópica, dominado pelos bichos. Esse major é um pouco que já está meio que... Assim, deixa eu explicar. A Revolução do Bicho se trata de animais, meio que colocar de forma antropomórfica, acho que é assim que se fala. E eles meio que fazem essa revolução, mas não. Tem esse porco major que está meio que morrendo e fala, como eu já falei, desse ideal de sociedade construído pelos animais. E ele acaba morrendo, que essa morte dele meio que encadeia que com os bichos façam essa revolução. E eles, através os porcos, na verdade, são os mais inteligentes, são os que meio que fazem essa revolução. Então, dois porcos líderes, o Napoleão e o Bola de Neve, eles conseguem expulsar os humanos, meio que vão criando essa sociedade. Eles criam alguns mandamentos de como essa sociedade deve ser. E meio que dizem que 4 patos bons, 2 patos ruins, se referindo aos humanos. E esses dois porcos meio que vão governando, eles têm algumas divergências ao longo do caminho. Mas tem outros animais, tem o corvo que representa meio que o lado religioso ali. Tem as ovelhas que são as burras, meio que são massas de manobras ali. Tem os cavalos também que não são lá muito inteligentes. E o burro que meio que não quer se prometer em nada, vai vivendo a vida dele seguindo, meio que por qualquer circunstância ele não está meio ligando para nada. Então o Napoleão meio que trai o Bola de Neve, inventa várias mentiras sobre o Bola de Neve, expulsa o Bola de Neve, e a partir daí os porcos começam a fazer um regime totalitarista, já que eles obrigam os outros a trabalharem muito, ganharem quase nada de comida, e meio que vão disfarçando isso como se fosse uma coisa boa e normal. Acontece muito isso, né? Eu procurei não traçar muitos paralelos históricos na leitura, e sim paralelos com o que a gente vive hoje, para aí depois, se eu terminar e traçar paralelos com o que eu vivo hoje, eu traçar o paralelo histórico do que ele realmente quis representar. E é interessante porque é muito atual. E muitas coisas que acontecem aqui não só em regimes comunistas, que acontecem lá nos outros países, mas tem muitas coisas que acontecem aqui no nosso país, meio que querer disfarçar e dizer que tá tudo bem sem estar, e não aceitar que a realidade não tá legal, apesar de ter avançado muito, isso é fato. Mas tem muitas coisas aqui que remetem ainda ao que acontece. Mas traçando paralelos na época também é bem interessante, já que o autor ele era socialista, democrático, e ele quis meio que fazer uma sátira à política stalinista, e isso é bem interessante aqui no prólogo, na verdade no apêndice aqui que tem escrito pelo... deixa eu procurar aqui. Um pós-fácil, na verdade, escrito pelo Christopher Hitchens em 2006, ele vai trazer alguns paralelos interessantes que eu vou comentar mais na frente. Bom, seguindo aqui a história, depois eu vou fazer os paralelos, eles acabam meio que no finalzinho, é bem interessante, vai ser um momento spoiler, então eu vou deixar aqui embaixo o nome spoiler, e deixe no mudo quando o nome sumir, vocês podem voltar. No final, eles meio que
os porcos acabam convidando os humanos. Os porcos começam a andar em duas patas, então isso meio que gera uma coisa estranha ali, já que e eles ao decorrer do nível eles vão mudando todos os mandamentos para meio que enganar o pessoal. Eles começam a andar em duas patas e começam a agir como os humanos, vestem roupas de humanos. No final eles convidam os humanos vizinhos para ir para casa deles lá, para casa grande, e eles acabam brigando num soco. No final ninguém mais sabia o que era gente e o que era porco, porque os porcos na verdade se transformaram naqueles que eles tentaram combater. Também bacana, voltando. Bom, aqui tem, vou trazer agora alguns traços históricos. Tem isso aqui que foi escrito na verdade pelo autor, que ele diz o seguinte: pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas. No entanto, os detalhes concretos da história só me ocorreram depois na época em que morava na cidadezinha, no dia em que vi um menino de uns 10 anos guiando por um caminho estreito um imenso cavalo de tiro que corria de chicotadas para ver cada vez que o animal tentava se desviar. Percebi então que se aqueles animais adquirissem consciência de sua força, não teríamos o menor poder sobre eles, e que os animais são explorados pelos homens de modo muito semelhante à maneira como o proletariado é explorado pelos ricos. Então, é que mais na frente ele vai trazer alguns traços interessantes para ele poder traçar os momentos históricos da história, do livro. Tipo, os bichos da Inglaterra que eles vão cantando no livro serve para uma versão da Internacional Socialista, a história do corpo major, que serve como referência a Marx. Continuando, eles forjam aliança com os mais fortes cavalos, seu critério. Os cavalos representam o proletariado, os elementos parados no campo da classe média, representados pelas ovelhas, pelas vacas, pelas galinhas e outras forças de pastos e do quintal. E é isso, ele meio que traça esses animais com o que aconteceu ali na época, que acontece hoje, né? Os restantes meio que massa de manobra do que o povo mais culto pensa e faz com que eles sigam ele. Também tem a égua mimosa, a égua branca mimosa, que é um tipo burguês, e ela acaba por não querer aceitar essa vida de liberdade e vai viver em outra fazenda como animal mesmo. Em Moisés, o corvo, ele representa o lado religioso. Também ocorre aqui como a Internacional Socialista é substituída por versos mais simples, e é o que ocorre, eles acabam mudando o bicho da Inglaterra por versos mais fáceis e que não lembrassem tanto os ideais que eles pretendiam seguir. É isso, esse livro é bem bacana. Essa edição aqui não é minha, da Casa da Leitura, estou lendo, agora estou procurando ele, mais livros da Casa da Leitura, aproveitar o tempo que eu ainda tenho para pegar livros lá. E essa edição é bem bacana, é da Companhia das Letras, e as folhas são amarelas e a diagramação também é bem bacana. E o livro é bem fininho, eu recomendo a todos, leiam esse livro, é muito bom. Parece grande, mas não é, porque as páginas dele são mais grossas, o papel mais grosso e daí um volumezinho maior, mas a história em si também é bem curta, são 112 páginas, dá de ler em 2 dias. Eu li em 2 dias esse livro. E o que torna ele maior é que atrás tem 2 apêndices, um desse escritor e outro do próprio autor, fica ali como apêndice. Então a história vai só até a página 112, e se você puder ler, leia, muito bom. Mais um clássico aí pra minha lista. É isso, curtam o vídeo, não deixe de assinar o canal e até a próxima.